Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 23, Auxílio. Auxiliar é prestar ajuda, né? Ser ajudante, ser capaz de socorrer, de acudir, prestar assistência, dar proteção. Então vamos ver o que o Emmanuel fala para gente. Auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida do nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos. Que nos esforçamos, que temos o desejo, né? No impulso de ajudar. Então, auxiliar espontaneamente é auxiliar sem pensar. É simplesmente agir com o coração, sem obrigação. Fazer assim, faz parte de nós. Então, quem auxilia espontaneamente está limpo, portanto, reflete o amor divino que está dentro dele. Emmanuel diz que se dilata, se multiplica, porque quem mais tem, mais dá. E quanto mais dá, mais recebe. Vamos lembrar a parábola dos talentos, né? A eterna providência é o reservatório do amor infinito em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, aos quais provê com matemática precisão. Então, Deus é o reservatório do amor infinito em doação permanente, solicitando canais de expressão, ou seja, não é amor para alguns, é amor para quem quer ser canal de expressão. Para quem quer dar amor, quem quer vivenciar o amor. Porém, é necessário que estejamos de vigia no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai, dando incessantemente dos bens de que ele nos enriquece. É necessário nos mantermos no vigiai e orai. Precisamos vigiar o que estamos fazendo, o que estamos sentindo, o que estamos refletindo, para não impedirmos a fluidez do amor do Pai, para não nos impedirmos de receber esse amor e sermos esse canal. Recebemos o tempo todo, somos fortalecidos o tempo todo. Tudo posso naquele que me fortalece. Lembra? Quem observa os princípios da eletricidade não ignora que o fluxo constante da força para a consecução dos benefícios que ela produz reclama um circuito completo. Se não houvesse polos positivos e negativos, não disporíamos do favor da luz e do movimento. Vamos lembrar que André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, nos disse que o circuito fechado representa a sintonia psíquica estável e ininterrupta entre o emissor e o receptor. Analogamente à eletricidade, esse fluxo contínuo permite a troca de energias mentais e o intercâmbio seguro. O circuito se fecha quando há afinidade de pensamentos e sentimentos, estabelecendo uma corrente entre os dois ou mais pontos. Ao contrário do circuito aberto, que é inconstante, o circuito fechado garante a manutenção da onda mental. E quando ele diz, se não houvesse polos positivos e negativos, não disporíamos do favor da luz e do movimento, Emmanuel está dizendo que precisamos da dualidade para podermos entender, para podermos escolher entre o bem e o mal. Nós temos polos positivos e negativos em nós. Precisamos de energias diferentes para aprendermos.
Quem também conhece o manancial sabe que a água, para manter-se pura, exige escoadouro. Vamos lembrar que a água, para se manter pura, precisa estar em movimento. Água parada apodrece. Por isso mesmo, toda obstrução significa inércia e enfermidade. O egoísmo, por exemplo, pega tudo para si e retém. Por isso mesmo, toda obstrução significa inércia e enfermidade, né? Porque ela retém para si mesma. A lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. Auxiliar espontaneamente é fluidez, é fazer sem obrigação, é agir sem que alguém diga precisamos ajudar. Então, a lei do auxílio acontece quando eu recebo energia e dou um passe, um abraço, um sorriso, em exigência e sem vaidade. Então, não exige nada de mim, é sem exigência e sem vaidade, espontaneamente. Auxílio espontâneo, né? Não é troca, é dar sem cobrar retorno. Se eu precisar de auxílio, eu vou receber assim como eu dei, né? Mas não pela pessoa que recebeu, mas sim por alguém que, como eu, dá espontaneamente. Amor dado com cobrança não é amor verdadeiro. Quando eu auxilio espontaneamente, eu pertenço a um grupo de auxílio. Lembra? Estamos sempre com os afins. Quando Emmanuel diz a lei do auxílio permite solicitação, ele está dizendo que eu posso pedir auxílio, mas esse auxílio vem na proporção que eu dou. Lembra da parábola dos talentos? Quem mais tem, mais recebe, porque eu só recebo o que eu dou. É o fluir. Sempre que eu dou, recebo um fluxo novo. Portanto, se eu retenho, eu interrompo esse fluxo. O sangue que não circula gera necrose, que traduz cadaverização dentro do corpo vivo. Se eu não deixar a energia fluir, ou seja, se eu criar algum obstáculo, se eu obstruir, eu gero doença, enfermidade. Como ele diz, né? A água que fica parada apodrece. Sangue que não circula gera necrose. Tem que ser amputado aquele pedaço onde não está fluindo. O homem que saiba governar muitos bens reunidos, construindo com eles a base do trabalho e da educação de muitos, é como represa em trabalho no campo social. Missionário do progresso que as leis da vida nutrem de esperança e saúde, segurança e alegria. É aquele que gera empregos, né? Aquele que usa seus talentos para que outros usem seus produtos. Ao passo que o detentor de numerosos bens, sem qualquer serventia para a comunidade, é um sorvedouro em sombra à margem do caminho, usurário infeliz que as mesmas leis da vida cercam de angústia e medo, solidão e secura. É o agiota, aquele que vive do suor do outro. Está sempre com medo de perder, de não ter nada. O amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. A ajuda que eu dou ao outro é proporcional à ajuda que eu recebo. Se eu não tenho, eu não dou. Se eu não dou, eu não recebo.
Aquele que esconde os seus talentos, lembra da parábola, né? Nada recebe, e o pouco que tem lhe será tirado, porque pensa que tem, mas na verdade não tem. Quando não flui, vira doença, vira medo. Lembra do avô do André Luiz, lá no nosso lar, né? Acho que é no nosso lar, ainda no primeiro, que estava muito tempo numa caverna. Não, acho que é outro livro, não lembro, mas tudo bem. Ele estava muito tempo numa caverna contando lama, e aquela lama para ele era ouro. Ele não percebia que o que ele pensava que era ouro era a lama que estava à sua volta. Mas ele estava agarrado àquela lama, porque onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então precisamos observar que quando desejamos o mal do outro, também recebemos o mal, simplesmente porque é o que flui em nós. E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Então, o que doamos será nos dado em acréscimo. Aquele que tinha 2 talentos e fez bom uso recebeu mais 2. Aquele que tinha 5 recebeu mais 5. Aquilo que temos, fluímos e doamos, recebemos mais. Quando fazemos um trabalho com amor, nós não percebemos, mas recebemos mais do que damos. No trabalho de solidariedade, com certeza recebemos muito mais do que damos, porque a energia flui. Lembramos-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade, a estimular o nosso exclusivismo, é atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam e que também em silêncio se deslocam em nosso encontro, nos prestando assistência efetiva. Então, quando refletimos as bênçãos de Deus sem vaidade, sem orgulho, sem prepotência, tudo flui porque faz parte de nós. Recebemos de volta os mesmos reflexos, ou seja, recebemos aquilo que precisamos. Ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação. Ajudar a todos e melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Então, ajudar com sentimento, com ideia, com esforço, com dedicação, é o mesmo que invocar para mim a ajuda, porque eu estou fluindo. Então, não nos esqueçamos de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. Então, o auxílio prestado sem o tambor da vaidade, sem troca, sem toma lá da cá, mas por amor, eu recebo o auxílio que eu preciso para crescer. Se eu dou o amor, eu recebo amor. Se eu emano fraternidade, eu recebo fraternidade. O que eu estou fluindo sem interesse, eu recebo. Vamos lembrar que a mente é o espelho da vida. Então, sempre vamos refletir aquilo que temos. Eu estou buscando espelhar o amor? Ou eu estou criando doenças, dificuldades? Qual o caminho que eu estou escolhendo? De qual egrégora eu quero fazer parte? Como assim? Então, estamos juntos com os nossos afins encarnados e encarnados, desencarnados e desencarnados, encarnados e desencarnados. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.